Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos presentes, da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, que a gente possa aproveitar esse estudo, né? Que a gente possa entender um pouquinho mais da doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no capítulo 27, né? O meu aqui é na página 168. Então, o capítulo 27, ele trata das contradições e mistificações, né? Então, as contradições, né? O que seriam as contradições e as mistificações, né? Então, o item 297. O item 297, ele diz o seguinte: os adversários do Espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partiram da mesma crença. Numa palavra, que se contradizem, seu ensinamento é dado pelos Espíritos, dizem eles, como pode não ser o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Então, ele está explicando, né, que os adversários, as pessoas que são contra o Espiritismo, né, eles falam mal do Espiritismo, mas eles se esquecem, né, que entre eles também existe divergência, né, entre eles também eles não se acertam, não se aceitam, né, não compartilham às vezes nem da mesma crença, né. Então fica falando mal de uma coisa que não tem conhecimento. Então, como diz ele, como pode, né, os espíritos falar coisas diferentes? Então, entre os espíritos também existe diferença, né? A gente tem que entender isso. Continuando aqui, nosso item 297. Digamos desde logo, para começar, que essas contradições de que certas pessoas fazem grande alarde são em geral mais aparentes do que reais, que se refere mais à superfície do que ao fundo dos problemas, e que por isso mesmo não tem importância. Essas contradições procedem de duas fontes, o homem e os espíritos. Então as informações do Espiritismo, elas procedem do homem e do espírito. Por isso existem algumas contradições, né? Mas não são tão importantes assim. O item 298. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, no item 36. Né? Então, se a gente pegar o livro dos médiuns, lá no item 36, deixa eu abrir aqui no 36. Né? 36 são teorias, né? As teorias que Kardec colocou aqui. Então, no item 36, ele fala: quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se reproduzir, ou, melhor dizendo, quando foram renovados nesses últimos tempos, o primeiro sentimento despertado foi o de dúvida sobre a sua realidade. Então, quando os fenômenos começaram a aparecer novamente, né, quando Kardec começou a agir aí para montar a codificação, os fenômenos espíritos começaram a aparecer pela face da Terra toda, em todos os países, em todas as cidades, né? Então, houve assim uma grande dúvida, né? As pessoas ficaram: será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que não é? Então é isso que ele está dizendo, né? No item 36. Continuando aqui, compreende-se que no começo, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Dessas opiniões, 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e profundo. Com poucas exceções, as pessoas que não se livram facilmente das ideias que a acariciaram ou engendraram, pode-se dizer hoje que há unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção talvez de alguns detalhes insignificantes. Então ele está dizendo aqui, né, que algumas pessoas, né,
criaram ideias e elas mesmas não conseguem se livrar das ideias delas. Então, criaram ideias contra o Espiritismo e não conseguem aceitar, né, que estão erradas. Entendeu? Mas são coisas, são exceções insignificantes, detalhes insignificantes, como ele diz aqui. No item 299, para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, temos de identificar-nos com a natureza do mundo invisível, tendo para isso estudado todos os seus aspectos. Então Kardec, ele estudou todos os aspectos do mundo invisível para poder se identificar com ele, né? Não foi assim de alegre, de sopetão que ele foi fazendo as experiências dele. Ele estudou, pesquisou muito a respeito. Continuando, à primeira vista pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem conhecer o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Então o espírito também ele percorre, né, uma evolução muito grande, os graus de evolução, né? Então, lógico que cada um deles tem uma opinião diferente do outro, né? Para querer uma visão única das coisas, teríamos de supô-los a todos no mesmo nível. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não acontece, nem poderia acontecer. Quando nos lembramos de que eles não são nada mais do que a humanidade desprovida do envoltório corporal. Então, quer dizer, os espíritos, né, que se apresentam para ajudar Kardec a escrever aí a codificação, né, eles são espíritos de pessoas que desencarnaram, né, e passaram por vários graus de evolução, né. Então, eles não podem ter um conhecimento tão grande assim, né. Então, pode acontecer, né, que eles tenham alguma divergência, algum entendimento diferente, né. Seria muito errado se todos eles soubessem tudo e tudo igual. Então, não precisaria ter essa evolução todas, né? Continuando, como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. Então, quer dizer, quando você está consultando, vem espíritos de todos os graus. Então ele vai colocar ali à disposição, né, aquilo que ele sabe, de acordo com a sua evolução moral. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções que temos dado. Não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem formar opiniões mais ou menos justas, que por seu amor próprio querem fazer prevalecer e gostam de repetir as suas comunicações. Então, tanto entre os homens quanto entre os espíritos, existem várias evoluções, vários graus, várias maneiras de saber. E cada um explica a seu modo, né? Então, a gente tem que entender que essas opiniões, né, mais ou menos certas, né, ou justas, né, é de acordo com o grau de evolução de cada um. Continuando, o erro está na atitude de alguns de seus intérpretes, esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso, por causa da diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer. Ver o Livro dos Espíritos na introdução, né, número 13. Né? Então vamos ver aqui o Livro dos Espíritos, introdução número 13. Introdução número 13. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade. A divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos, sendo muito diferentes uns dos outros,
sobre o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam. Então, ele está dizendo aqui na introdução do Livro dos Espíritos, né, que existe uma variedade de espíritos. Então, a mesma questão, cada um pode dar uma opinião diferente, né, e fica difícil, às vezes, entender. Por isso, Kardec, né, quando ele fez, né, a codificação, quando ele preparou ou estava preparando a codificação, ele consultava vários espíritos a respeito da mesma pergunta, né? Kardec se correspondia com mais de 1000 casas espíritas, né? Então toda pergunta ele enviava para todas elas, e um não conhecia o outro, eram em cidades e países diferentes, e as respostas que eram próximas, né, ele aceitava. As que eram muito fora da realidade do que ele perguntou, ele descartava. E assim foi construído, foi escrito, né, o Livro dos Espíritos. Eu tenho aqui a nota número 1 de Herculano. Então, Herculano ele diz o seguinte: como Kardec sempre acrescentou, devemos considerar os espíritos como criaturas humanas desencarnadas e não como entes divinos. Então, não é porque é espírito, né, que eles são seres divinos, né? São homens como nós, desencarnados. A pergunta número 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que a dos homens? Então, essas são as pessoas divergentes, né? Colocam problemas em tudo. A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais audacioso, mais exposto às paixões? Então a gente, né, existe várias doutrinas e cada um segue aquela que acha melhor. Então, entre os espíritos também, né, pode acontecer isso, de ter uma diferença aí na maneira deles passarem a informação. É necessário agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevam acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassam e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz ao conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas mesmas instruções têm o seu limite. Se aos Espíritos não é dado saber tudo, com mais forte razão deve ser assim também com os homens. Há assuntos, portanto, sobre os quais os interrogaríamos em vão, seja porque não podem fazer revelações, seja porque ignoram os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. Então, alguns espíritos, né, eles não podem passar informação, ou não sabem, né, vão dar uma informação pessoal. Então, a gente tem, como diz Kardec aqui, tem que saber distinguir isso. Continuando, né, é sobretudo a respeito do que deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. Então, no caso do espírito querer falar sobre o futuro, né, sobre as coisas que tem que ficar oculta, então a gente tem que entender que não é um espírito evoluído. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Então, ver o capítulo precedente. É o capítulo que a gente acabou de ver lá nas perguntas, né? Então, são coisas que a gente pergunta e vem um mistificador da resposta. Então, a gente tem que entender que aquela resposta não é correta, não é boa. Então, para isso, temos também que estudar, né? Porque não é na primeira resposta que a gente vai entender, né, se está recebendo uma boa informação ou não. Questão 301. Eis as respostas dadas pelos Espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. Então, ele fez essa pergunta, né,
E os espíritos responderam. A primeira: o mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Então, se é o mesmo espírito e ele está se comunicando em duas casas espíritas, ele pode oferecer informações contrárias ao que ele já tinha feito? Ele pode, numa casa, falar uma coisa e na outra falar diferente? Né? Então, a resposta: se os dois centros diferem no tocante a ideias e opiniões, comunicação poderá lhe chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. Pergunta número 2. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem espíritos superiores usar linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias, né? Então aí a gente também tem que entender que os espíritos também dependem do médium. Então a casa espírita pode influenciar, de uma casa para outra pode ter uma diferença, de um médium para o outro pode ter uma diferença, né? Nas perguntas e nas respostas. As perguntas, sendo a mesma pergunta, as respostas podem ser diferentes dependendo da casa ou do médium. Os espíritos realmente superiores, né, a resposta aqui, né, os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e os lugares. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentes sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias cada um de maneira a se fazer compreender e satisfazer. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Então Kardec está explicando, né? E dependendo do adiantamento da casa espírita, do médium, né, do pessoal, né, da equipe espiritual da casa, né, a resposta pode ser diferente, mas porém tem o mesmo sentido, o mesmo fundamento. Então, a diferença ali não seria, né, não seria tão grosseira, né, seria apenas uma diferença de palavras para que possa ser entendida, mas o assunto ou o princípio aí é o mesmo, o sentido da resposta é o mesmo. Pergunta número 3. Com que fim os espíritos sérios parecem aceitar junto a certas pessoas ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto às de outras? Resposta: é necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco, né? Então, deve-se afastar a pessoa daquela convicção, mas você não pode mudar bruscamente, você tem que ir levando devagar, né? Então, continuando aqui, é por isso, né, que nos servimos muitas vezes dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de instruir-se conosco. Então, os espíritos, né, dependendo do tipo da pessoa, da crença da pessoa, né, ele não vai dar um choque de realidade, ele vai devagar até que a pessoa consiga evoluir a ponto de entender a resposta. Continuando. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos. Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como
mesmo o fará, se fores um orador um tanto hábil. É por isso que não falarão a um chinês ou a um muçulmano da mesma maneira que a um francês, a um cristão, pois estariam certos de serem repelidos. Então, normalmente, o espírito ele não vai dar uma informação igual, dependendo da situação da pessoa. A mesma coisa um palestrante vai fazer uma palestra, ele tem que fazer a mesma palestra diferente para assistências diferentes. Então, a mesma palestra, porém, ela tem que ser adequada ao público que está assistindo. Então, se é um público de criança, ele não pode falar da mesma maneira que falaria para um público adulto. Ou se ele está numa faculdade, por exemplo, ele não pode falar da mesma maneira que falaria numa escola primária. Então, as coisas têm que ser, o assunto é o mesmo, porém, a maneira de falar é diferente. Continuando, não se deve tomar por uma contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na segundo as condições que consideram conveniente para beneficiar os que recebem suas comunicações. Então os espíritos, eles cumprem a tarefa deles de acordo com as pessoas, como eu falei da palestra. Você tem sempre que fazer alguma coisa de acordo com quem está assistindo, com a sua plateia. Eu tenho uma nota de Kardec, a nota de Herculano, a nota número 2. Então, Herculano diz o seguinte: estas explicações têm sido interpretadas maliciosamente por certos adversários do Espiritismo, que se fazem de desentendido para acusar os espíritos de hipócritas. Então, não é porque está respondendo de maneira diferente que está errado. Então, a gente tem que entender isso. Pergunta número 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas de que métodos podemos servir-nos para conhecer a verdade. Resposta: para discernir o erro da verdade é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demoradamente e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tenha de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Então, as respostas, a gente tem que ter um estudo, tem que ter uma informação. Kardec fazia isso, ele estudava, ele pesquisava, ele estava sempre se aprofundando nas perguntas e nas respostas para poder ter o melhor proveito de tudo. Então, continuando aqui: estudai, comparai e aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente: o conhecimento da verdade tem esse preço. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Então, se a gente tem uma mente pequena, como diz aqui, ideias estreitas, a gente não pode interpretar tudo do jeito que a gente sabe. A gente tem que procurar estudar para se melhorar aos poucos e saber interpretar melhor as questões. Continuando: mas não vem longe o dia em que o ensino dos Espíritos será um só para todos, nos detalhes como nas linhas mestras. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. Então, aos poucos, vai se conseguir isso. Pergunta número 5. Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessária a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensino, mas não há nisso para elas também o inconveniente de acreditar em erros? É bem claro isso aqui, a pergunta. Se você não tem condições e você aceita qualquer coisa, então você vai cair no erro, Então, a resposta aqui: que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso já é essencial. Para isso, não há duas doutrinas. Pergunta número 6. Como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Respostas: eles têm as suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam
que o são, tomam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. Aqui eu tenho uma nota número 3, a nota de Herculano. Herculano diz o seguinte: as doutrinas humanas são geralmente fechadas e estáticas. Formam ideias e sistemas a que os homens se apegam. Então toda doutrina, forma alguma ideia, algum sistema, e a gente acaba se apegando. Entre os espíritos é a mesma coisa. Número 7. Que pensar das doutrinas que só aceitam a comunicação de um espírito, que seria Deus ou Jesus? Então algumas doutrinas aceitam a comunicação, porém tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Deus ou Jesus. Então ele está perguntando: o que pensar? A resposta: o espírito que a ensina deseja dominar e por isso quer impor-se como único. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará bem caro o seu orgulho. Essas doutrinas se refutam a si mesmas porque estão em contradição com os fatos mais amplamente verificados. Não merece exame sério, pois não tem fundamento. Então ele está falando aqui também de algumas doutrinas que, apesar de aceitarem a comunicação de espíritos, só tem que ser espírito de Deus ou de Jesus. Eu tenho a nota número 4 aqui. Herculano diz o seguinte: Kardec formulou essas perguntas porque a doutrina do Espírito Único havia sido lançada em Paris e, por mais absurdo que pareça, fazia adeptos. Então, na época, havia sido lançada essa doutrina do Espírito Único. Apesar deles não acreditarem em Espírito, lançaram então uma doutrina do Espírito Único. E dizia que era o Espírito Santo, ou que era Deus, que era Jesus. Só aceitavam se o Espírito se apresentasse com esse nome. E como já explicou Kardec aqui, isso dava abertura, dava condições para espíritos que queriam pregar, queriam aproveitar a credulidade desse povo para mistificar. Então, continuando aqui o nosso texto, Kardec diz o seguinte: a razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Como quereis que uma árvore boa dê maus frutos? Já colheste uvas e macieiras? A diversidade das comunicações é prova patente da diversidade de sua origem. Aliás, os espíritos que desejam ser os únicos a se comunicarem se esquecem de dizer por que motivo os outros não o poderiam fazer. Então, aí, se os espíritos se apresentam como únicos, então por que os outros espíritos não podem se apresentar também? Por que eles querem ser o único? Eles não, como diz Kardec aqui, eles se esquecem de dizer por que os outros não podem fazer. Continuando, a sua negação é a negação do que os homens, como os entes que lhes são caros, e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. Então, a negação, esse tipo de negação, você estaria negando os seus entes queridos. E que esses entes queridos não teriam, depois de desencarnado, não teriam como retornar ou como se comunicar. Continuando o nosso texto, são essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o destacam do mundo material. Então, esse tipo de relação, a gente tem que entender que isso é que relaciona o homem com o seu futuro. Eu tenho aqui uma nota número 5 de Herculano Pires. Então, Herculano Pires ele diz o seguinte: nota-se a importância desse conceito sobre as relações mediúnicas. O grifo é nosso. Então, Herculano ele deu um grifo aqui, ele ressaltou, são essas relações que identificam o homem com o seu futuro. Então, ele ressaltou isso. Então, esse grifo é de Herculano. Por quê? Porque se a gente não tem uma relação com os nossos entes queridos, com os nossos antepassados, como que a gente vai ter algum material, alguma coisa, como a gente vai saber
o que será da nossa vida espiritual, né? Voltando, suprir essas relações seria mergulhá-lo na dúvida que é o seu termo, seria alimentar o seu egoísmo, examinando com atenção a doutrina desses espíritos, deparamos a cada passo com injustificáveis contradições, provas de sua ignorância a respeito das coisas mais evidentes e, por conseguinte, com os sinais seguros de sua inferioridade. Então isso aqui é um texto do Espírito de Verdade. Ele está dizendo que, examinando esses espíritos que se apresentam como Deus, como Jesus, né, eles dão provas, né, de egoísmo, né, seria uma prova de egoísmo, falta de atenção, e eles não sabem explicar coisas mais evidentes, coisas que seriam claras para todo mundo. Então o Espírito de Verdade está dando aí, né, uma orientação também sobre isso. Número 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais chocantes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como nem todos os espíritos ensinam, né? Então, alguém está perguntando aí, se a reencarnação é a continuação, por que não são todos os espíritos que explicam essa reencarnação, né? A resposta: não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente, como acontece com muitos homens da Terra. Então ele está dizendo, a resposta, ele deu uma outra pergunta. Você não sabe que tem muitas pessoas que são fechadas, estão limitadas, né, ao nosso caso atual, né, ao que acontece agora? Continuando, pensam que a sua situação atual deve durar para sempre, não enxergam além do círculo de suas percepções imediatas e não se perguntam de onde vêm e para onde vão. Apesar disso, devem sujeitar-se à lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade em que não pensam enquanto ela não chega. Bem sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Né? Eles não se interessam por isso, eles só vão pensar nisso quando isso chegar a hora, quando isso acontecer, né? Continuando, isso é para eles um problema. Então, se lhes fazeis a pergunta, responderão com os 7 céus superpostos como andares. Há mesmo os que responderão com a esfera de fogo e de estrelas e de flores e a dos eleitos. Então eles vão dar respostas daquelas doutrinas que eles mesmos pregaram, que seria dos 7 céus. Cada céu tem um andar, e cada andar fica um tipo de espírito ou de alma, né? Seriam os eleitos que seriam levados ao céu. Cada um dá uma resposta, mas eles não vão dar uma resposta, né, exata, ou pelo menos mais aceitável, né, do que a resposta da reencarnação. 9. Concedemos que espíritos pouco adiantados não possam compreender essa questão, mas, como é de outros espíritos de inferioridade moral e intelectual, notórias espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar o passado. Então, se alguns espíritos não entendem isso, ou dizem que não entendem, né, como que espíritos inferiores, né, falam espontaneamente que querem reencarnar para poder resgatar suas faltas, né? Aí a resposta: no mundo dos espíritos se passam coisas que é difícil de compreender. Não tendes entre vós pessoas que são ignorantes de certas coisas e esclarecidas sobre outras? Não sabeis que certos espíritos gostam de manter os homens na ignorância e tomam para isso ares de instrutores, aproveitando da facilidade com que aceitam suas palavras? Então tem pessoas, né, que se apresentam como instrutores e na verdade não são, porque se aproveita daqueles que aceitam, né? E assim a gente faz também, algumas pessoas, né, fazem com os espíritos, porque apresentou um espírito, né, como a gente já viu nos itens passados, porque o espírito acha que é um Deus, uma divindade. E não, os espíritos são, né,
seres como nós, desencarnados, né? Então, com as mesmas dificuldades, com o mesmo grau de evolução, o mesmo grau de ignorância. Então, ele continua, né, daquele jeito, se apresentando às vezes como um charlatão, querendo ser um instrutor, e não. Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente expandi-la gradualmente de acordo com a época, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinaria. E o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não tenha sido ensinado em certos países. Lembrai-vos, então, de que, no país dominado pelo preconceito de cor, com a escravidão enraizada nos costumes, o espiritismo seria repelido pelo simples fato de proclamar a reencarnação. Porque a ideia de que o Senhor possa tornar-se escravo e vice-versa teria parecido monstruosa. Não valeria a pena divulgar primeiro a ideia geral, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Então ele está dizendo aqui, né? Em alguns países, né, onde tinha escravos, não se divulgava a reencarnação, porque o medo de que futuramente o escravo poderia ser o senhor e o senhor poderia ser escravo, né? Eu tenho aqui a nota número 6 de Herculano. Então, na nota número 6, Herculano diz o seguinte: essa estratégia dos espíritos superiores para a revelação da verdade prova a inferioridade do nosso mundo. Eles agiram de início e continuam agindo ainda hoje de maneira pedagógica, né? Então os espíritos eles vão ensinando as coisas por parte. Não adianta falar tudo, porque a gente não tem condições de entender tudo. Continuando o texto de Kardec. Ó homens, como a vossa vista é curta para apreciar os desígnios de Deus, sabei então que nada se faz sem a sua permissão e sem um objetivo que frequentemente não conseguis penetrar. Já vos disse que será feita a unidade da crença espírita. Tende certeza de que ela se fará. E que as dissidências, já menos profundas, irão se apagando pouco a pouco. À medida que os homens se esclarecerem, desaparecerão por completo, porque essa é a vontade de Deus, contra a qual o erro não pode prevalecer. Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade, ele está dizendo aqui, né? E todas essas dúvidas, essas queixas, essas pessoas, né, que são contra a doutrina dos espíritos, né? Isso tudo vai passar, porque as ideias religiosas vão acabar se unindo numa só, né? E ele diz aqui, tenha certeza que isso vai acontecer, porque vai. Então, a gente já vê que muitas religiões, né, embora não aceitem se unir com outra, mas já aceita a outra também como religião, né? Principalmente entre os cristãos, né, que existe uma certa animosidade de uma igreja cristã para a outra, né? Algumas já aceitam que o outro também é cristão e que também deve progredir e prosseguir, né? Eu tenho aqui uma nota número 7. A minha nota número 7, ela diz o seguinte: novas dissidências continuarão a surgir, mas a sua própria fragilidade nos mostra como serão passageiras. Espíritos e médiuns, levados pela vaidade e a imaginação, criam sistemas novos como castelos de areia. Então, isso que ele está dizendo, isso ainda vai continuar. Essa dúvida, né, ainda vai continuar, né? Espíritas, né, e médiuns, a gente não convém citar aqui, né, mas a gente sabe que entre a doutrina espírita existe aí aqueles mais antigos que não querem mudar, existe aqueles que querem mudar tanto que eles fogem de Kardec, né? Então nem todos, né, pensam e agem da mesma maneira, né? Mas isso, como ele diz aqui, né, é uma ideia que vai ser passageira, logo vai passar. Na pergunta número 10, as doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não retardam o progresso da verdadeira ciência? Então, esses espíritos que ensinam coisas erradas, né? E a resposta: quereis obter tudo
sem dificuldade? Mas lembrai-vos de que não há campo sem ervas daninhas, que o lavrador deve arrancar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Os erros são como pedras falsas que só um olho experiente pode distinguir. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na separação da verdade e do erro. Então, é necessário que tenha divergência, é necessário que tenha pessoas contras, né, para que a gente possa aprender e saber distinguir, separar uma coisa da outra, né? Separar a verdade do erro, como ele diz aqui. Né? E o finalzinho, né? Os que aceitam o erro não retardam o seu progresso? Ele continuando na mesma pergunta. Né? Então, a resposta, se aceitam o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. Então, a resposta é bem clara. Quando você comete um erro, né, é porque você não tem entendimento para fazer a verdade, praticar a verdade. Se você segue o caminho do mal, é porque você não tem um entendimento para seguir o caminho do bem. Ou pelo menos, ou então não quer, né, embora saiba, não quer seguir. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? E encerramos também o nosso estudo do ano de 2020. Esse ano conturbado que passamos, né? A gente encerra aqui o ano de 2020. Eu agradeço a todos a atenção, o acompanhamento, agradeço a todas as mensagens, né, que me passaram a respeito do estudo, agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, né, apesar que eu ainda não atingi a quantidade que o YouTube exige, né, mas estamos ainda necessitando de inscrições, então se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Né? Voltaremos, né, no ano de 2021, na primeira terça-feira de fevereiro. Eu não estou com um calendário aqui, mas se não me engano é dia 2 de fevereiro. Né? Então a gente volta com as aulas online. Né? Vamos terminar o livro dos médiuns. Né? Eu gostaria de ter terminado esse ano, mas como em aulas online a gente não pode se estender muito, né? Apesar que na aula passada eu tentei terminar o capítulo 26, né, e a aula ficou um pouquinho longa, mas é cansativo. Eu entendo que é cansativo. Então a gente tem que fazer aulas curtas. Né? Então, em fevereiro, né, na primeira terça-feira de fevereiro, se não me engano, dia 2 de fevereiro, a gente volta com as aulas online. Né? E a nossa diretoria, a diretoria da casa, então, dependendo das consequências que a gente tiver para o ano seguinte, voltamos com as aulas presenciais. Né? Desejo a todos um Feliz Natal, né? Uma boa festa de transição de ano, né? Que a gente passe para o ano 21, né? Com muita saúde, com muita paz, com muito amor, né? E desejando que o ano seguinte, o ano vindouro, né? Traga também para nós alegrias, né? Que a gente consiga passar por essa fase da evolução, né? Essa pandemia é uma fase de evolução que temos que passar. Então que a gente consiga passar por isso e que no ano seguinte estejamos todos, né, com saúde e com muita paz e Deus no coração. Eu peço desculpas também, né, pelo barulho. Né? Aqui a gente faz uma gravação caseira, né? E essa gravação caseira a gente tem festa no vizinho, então o vizinho liga o rádio, cachorro latindo, né? As minhas cachorras, eu tenho 2 cachorras que ficam passeando por aqui, toda hora estão aqui em volta, né? Mas elas não latem. Né? Mas o vizinho a gente não pode controlar. Então, às vezes aí vazou um áudio aí de alguma coisa, de algum cachorro latindo, de algum barulho extra. Mas o intuito é aproveitar a aula. Né? Mais uma vez, obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.